Jogador questionado no Vasco e um novo atacante para resolver no ataque do Vasco. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu engatar a sua segunda vitória consecutiva no campeonato estadual com uma vitória contra a equipe do Volta Redonda pelo campeonato carioca. Embora o desempenho da equipe não tenha sido considerado positivo em relação à avaliação de muitos torcedores, a vitória por 2-1 trouxe também um sopro de alívio e também esperança para os torcedores vascaínos, que agora passam a vislumbrar um próximo desafio: o embate contra a equipe do Marcílio Dias no início da Copa do Brasil, que será colocado em prática pelo time do Vasco. É inegável que durante muitos momentos da partida contra o Volta Redonda, a atuação do Vasco diante do adversário deixou a desejar em diversos aspectos. Os torcedores vascaínos certamente esperavam um desempenho bem mais consistente e envolvente por parte de seus jogadores, principalmente devido aos últimos rendimentos do Vasco nos clássicos contra as equipes do campeonato estadual. No entanto, o Cruz Maltino esteve bastante diferente em relação ao que apresentou, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, e esteve em determinados momentos da partida bem instável na forma como se atuava. A vitória contra a equipe do Volta Redonda também esteve deixando o Vasco um pouco mais próximo das semifinais. É claro, ainda não está garantindo o Vasco na próxima fase, mas uma simples vitória no próximo jogo na rodada do Campeonato Carioca fará com que o Vasco esteja classificado para as semifinais. Quem também percebeu um pouco da queda de ritmo do Vasco na partida foi o próprio Emiliano Dias, filho de Ramon Dias e auxiliar técnico atualmente no Vasco. Abre aspas, acho que é algo considerado normal, pois viemos de uma sequência de clássicos na qual o estresse aumenta bastante. O nível de exigência se torna muito grande, mas não gostamos de ganhar assim. De qualquer forma, é um resultado muito importante para a classificação do Vasco. Fecha aspas, destacou ainda o auxiliar técnico do Vasco. Você, torcedor vascaíno, o que achou sobre o desempenho do Vasco, em particular neste compromisso contra a equipe do Volta Redonda? Comenta aqui abaixo a sua opinião, deixa nos comentários como você conseguiu visualizar essa partida de um aspecto mais geral. Neste jogo, inclusive, devido ao rendimento do Vasco em algumas oportunidades, o Cruz Maltino esteve sob os holofotes das especulações, principalmente envolvendo a relação com a posição de atacante. O auxiliar técnico Emiliano Dias também compartilhou um pouco sobre esse tema, revelando também os planos do Gigante da Colina para continuar fortalecendo sua equipe. É inegável que atualmente o desempenho do atual titular na posição de atacante, ao lado de Pablo Verrete, David, tem deixado bastante a desejar. As suas performances têm gerado bastante questionamentos por parte da torcida vascaína, especialmente devido às oportunidades de gol que ele tem desperdiçado nos últimos compromissos em que o Vasco foi a campo. Nesse contexto, a possibilidade de trazer um novo atacante surge como uma medida bem mais estratégica e que busca elevar o nível de competitividade e garantir resultados positivos e principalmente uma performance um pouco melhor nesse setor do campo. Emiliano Dias também enfatizou um pouco do compromisso do Vasco em continuar a reforçar o seu plantel, destacando que há sim um empenho em realizar as aquisições necessárias para fortalecer a equipe. Ao afirmar também que qualquer reforço seria bem-vindo, o auxiliar técnico evidencia uma mentalidade aberta à chegada de novos jogadores no Vasco e também reflete a busca contínua por melhorias e a disposição por receber novos jogadores que estejam dispostos a contribuir para o Vasco neste atual momento em que a equipe ainda busca se encontrar em quesito evolução. A chegada de um novo atacante neste momento não apenas fortaleceria o elenco do Vasco, mas também faria
com que a competitividade entre as peças aumentasse bastante. A concorrência por posições no time titular se torna muito essencial para que assim haja um impulsionamento do desempenho individual e coletivo de cada um dos atletas. A novela de momento do Vasco é na busca por um atacante para a temporada de 2024. Tanto a torcida quanto a diretoria atual não se mostram satisfeitas com o ataque que foi construído durante os últimos momentos em que o Vasco esteve se mexendo no mercado de transferências. Assim, o clube está novamente determinado a encontrar um jogador que possa sim elevar o nível de seu ataque e trazer assim um rendimento bem melhor em relação à performance e aproveitamento das chances que são construídas na busca por gols. Nos últimos dias se falou-se ainda mais neste assunto devido ao atual rendimento que o atacante do Vasco tem tido em relação a aproveitamento de chances que têm sido sim finalmente construídas em um pouco mais de frequência, mas que o Vasco em muitas vezes não tem conseguido aproveitar as oportunidades. Ainda recentemente, um dos nomes que apareceu foi do atacante Carlinhos, jogador que tem atualmente sido a sensação do futebol carioca com 8 gols marcados. Ele é quem tem liderado a artilharia do estadual e despertou o interesse do Gigante da Colina recentemente. No entanto, as negociações em relação a esse atleta são esperados junto a seu staff, que está aguardando um contato mais concreto do Vasco, para que assim consiga avançar nessas tratativas sobre o atleta que tem sido o artilheiro e tem conseguido também jogar um futebol que tem atraído o interesse de muitas equipes pelo Nova Iguaçu. Para os torcedores do Vasco é muito importante que a equipe consiga logo corrigir e trazer também um atleta de boa qualidade antes do início da disputa do Campeonato Brasileiro, por exemplo, já que a Copa do Brasil está batendo na porta, o Vasco não conseguirá a tempo ter um atleta apto para jogo já na primeira fase dessa Copa do Brasil, onde o Gigante da Colina buscará ir longe e fazer diferente do que foi em 2023, quando saiu logo cedo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.